Olá, turminha, bom dia, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. A tia Dani tá morrendo de saudade, né? Mas continuamos aqui com os vídeos pelo YouTube, tá? Até tudo isso passar, até tudo isso acabar. E eu creio que vai passar muito rápido, que toda essa pandemia vai acabar muito rápido, tá bom? E eu tô morrendo de saudade. Ó, e não esqueça aí em casa de continuar com os cuidados, hein? Lavar bem as mãozinhas, né? Não colocar a mãozinha na boca, no olho, né, no nariz, quando for pra rua, se for pra rua, porque não é pra ir pra rua, lembra, né, que é pra gente ficar em casa, ok? Até tudo isso passar. Então, vamos continuar em casa e fazendo tudo isso. Lembra a mamãe e o papai que quando eles chegarem da rua, lavar bem a mãozinha, né, e passar álcool em gel, ok? Vamos tomar todos os cuidados, tá bom? Bom, hoje a tia Dani trouxe mais uma parábola, né? A semana passada a tia Liliane contou aquela que era do amigo importuno, que chega, né, na madrugada lá na casa do amigo e o amigo tem que atender. E hoje a tia Dani trouxe uma outra parábola que se chama a parábola do semeador. O que quer dizer semeador, tia Dani? Ah, é aquele que planta alguma coisa para dar frutos, né? No nosso caso, é aquele que planta uma palavra. E onde é plantada essa palavra? Adivinha? No nosso coração. É, a palavra é plantada no nosso coração. E quando essa palavra encontra terra fértil, uma terra boa no nosso coração, que é quando a gente ouve a palavra e leva ela lá pro coração, ele fica assim, ó, lindo. Olha que coração lindo, tá vendo? É assim que a palavra de Deus encontra o nosso coração, né? Disposto a receber a palavra de Deus, não é? Meu coração é terra onde a palavra de Deus é plantada. É aqui, ó, no coração que a palavra de Deus é plantada, né? Tem sido plantada a palavra de Deus no coração de vocês? Hã? Ah, fica a dica, hein? Bom, antes da gente começar a nossa história, vamos então orar e agradecer por mais este dia? Vamos fechar os nossos olhinhos? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia que se renova a cada dia, ó Pai. Te agradecemos por mais este dia na tua presença, ó Deus. Obrigada por cada, Senhor, pequenino que está escutando agora essa história, ó Deus. Visita, Senhor, cada um deles, ó Pai, e que a tua palavra hoje, ó Deus, encontre terra fértil, para que essa palavra seja plantada no coraçãozinho deles e que essa palavra dê fruto, que não fique somente aqui na cabeça, mas que desça para o coração. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. E olha só, nossa história de hoje está lá no livro de Mateus, tá bom? Já pede para a mamãe abrir aí a Bíblia de vocês. Livro de Mateus, no capítulo 13, dos versículos 3 ao 8, e depois nós vamos ler do 18 ao 23, tudo no capítulo 13, tudo bem? Então, Mateus 13, do 3 ao 8, e depois do 18 ao 23, ok? E o versículo que é para a gente guardar no nosso coração está lá em Salmos, que diz assim, ó, pega lá sua Bíblia e a tia Dani vai ler então. Salmos 119, 97, que diz assim, ó. 119, 97. Vamos lá. Como a tua lei, ela é minha meditação o dia todo. Então, o dia inteirinho a gente tem que meditar na palavra de Deus. A gente tem que ler, a gente tem que ouvir, a gente tem que meditar para que essa palavra vá para o coração, não é verdade? Então, olha só, tia Dani vai fazer também com vocês uma experiência, olha só que legal. Pede para a mamãe aí esquentar uma xícarazinha, ó, tá vendo? Esquenta uma xícara de água e nessa xícara de água a gente vai colocar um sachêzinho de chá. Então, a gente vai assim, ó, a gente vai imaginar que essa xícara aqui, ó, tá vendo a água? Ó, essa xícara aqui, ó, essa água é o nosso coração, tá bom? E o sachê de chazinho, tá vendo, ó? É um saquinho, ó. Esse sachêzinho aqui, ó, de chá, ele vai encontrar, então, o coração, olha só. A gente vai colocar esse sachê na água, né? Quando a água se misturar
com o que tá dentro desse saquinho aqui, ó, do chá, né? Ela vai ganhar uma cor, não é isso? Porque tá misturando. É assim a palavra quando ela entra no nosso coração, né? O nosso coração é a água e quando se mistura com o chazinho, né? Quando se mistura com a palavra de Deus, não é isso? Ela encontra terra boa, né? Por isso que forma o chazinho, ó. Por isso que a água vai mudando de cor, tá vendo? Porque a água é boa, a palavra que é o sachê encontrou água boa e ela vai se transformar. É assim a palavra de Deus nas nossas vidas, não é? Ela encontra terra boa no nosso coração e aí dá frutos. E aí semeia um monte de coisa boa. É isso que acontece com a gente. Então, olha só. Eu vou ler, então, a história lá em Mateus, tá bom? Que é a nossa história. Então, vamos lá. Mateus, no capítulo 13, dos versículos 3 ao 8, que diz assim, ó. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Quem falou? Hã? Quem falou? E quem é o semeador que saiu a semear? Aqui, o semeador que saiu para semear é Jesus. Ele que saiu para falar a palavra, ele que saiu para dizer a palavra de Deus e encontrar a terra fértil, não é? Então vamos lá. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outros 100, outros 60 e outro 30. O que quer dizer isso, tia Dani? Que quando a palavra encontrou um lugar fértil, ela brotou, ela semeou e ela fez um monte de fruto. Quer dizer o quê? Que quando a palavra de Deus entra no nosso coração, encontra a terra fértil, ela frutifica, ela cresce e a gente vai passando isso para outras pessoas. Ou seja, a gente vai contando de Deus, vai falando de Deus para outras pessoas, não é isso? Então, olha só. Se a gente ouve a palavra, mas não guarda ela no coração, então a gente já esquece. Então, ó, hoje a tia Dani tá contando essa história, né? Que a gente tem que guardar a palavra de Deus no coração. Mas se você só estiver ouvindo e essa palavra não descer pro coração, então amanhã, com certeza, você já esqueceu o que eu falei hoje, não é? Aí quando a palavra, né, quando a gente ouve a palavra, mas o coração da gente tá endurecido, vou dar um exemplo aqui de coração endurecido, ó. Deixa a tia Dani colocar aqui, ó. Peraí. Eu fiz aqui, ó, um coração e fiz também um monte de bolinhas, tá vendo? Pode ser de qualquer cor, viu? Não precisa ser verde, não. A tia Dani fez de verde porque só tinha papel verde aqui na minha casa, ó. Então, olha só, a gente vai fazer o que com essas bolinhas? Nós vamos colar ela no nosso coração. Deixa eu só achar uma cola aqui. Então, ó, a tia Dani achou uma cola. Ó, então eu tenho um coração. Ó. Então, quando a gente tem um coração endurecido, a cola também tá. Vamos lá. Vamos colar aqui, ó. Então, é como se estivesse representando um coração que tá o quê? Endurecido, tá cheio de mágoas, não quer saber de nada. Às vezes é um coração que tá sujo, né? Que tudo que a gente fala de Deus, a pessoa não ouve. Ai, é muito triste isso, não é? Aí, quando o coração tá endurecido, sabe o que acontece? Ele fica assim, ó. Ó, ele fica assim, né? Sujinho. Ele não tava assim, ó, lindo?
prontinho pra gente brotar, então, pra gente plantar uma palavra e ele ia receber e ia ficar assim, não é? Mas não, ele tá endurecido, aí ele ficou assim, ó, sujinho. Aí sabe o que acontece? A palavra não vai pro coração, aí você acaba fazendo tudo que é errado, né? Aí você às vezes sai pra brincar aí no seu prédio, aí na rua onde você mora, aí você sai pra brincar, tudo que o amiguinho faz de errado, você concorda com ele, faz junto, né? Por quê? Porque o seu coração tá assim, ó, endurecido, tá sujinho. Agora, se você ouve a palavra, tá aqui agora, ó, escutando a palavra junto com a tia Dani, né? Mas aí, você acabou aqui o nosso culto online, né? Acabou aqui a nossa história, você já vai lá e pega o videogame, ou liga a TV, ou liga o rádio, ou vai pro celular, né? Aí, o que aconteceu? Você esquece tudo. Por quê? Porque você só ouviu e a palavra não foi pro coração. Você não esperou, né? Pra palavra ir pro coração. Aí você esquece tudo e coloca todas essas outras coisas em cima disso, né? Em cima da palavra que a tia Dani acabou de falar, não é? O que a tia Dani acabou de falar? Que a palavra de Deus, ela precisa ser semeada, a gente precisa contar para outros, mas ela precisa primeiro parar aqui, ó, no nosso coração. Ela precisa chegar no nosso coração, não é? Porque ela precisa ser plantada no nosso coração para dar frutos e para a gente poder colher depois. O que é colher depois? É depois falar para outras pessoas, né? E os frutos é o que a gente vai colher, as pessoas com que a gente vai falar de Deus para elas, não é? Para que elas também possam conhecer. Mas se essa palavra hoje chegou nesse coração aí, ele tá aberto assim, ó, tá lindo desse jeito, ó, tá vendo? Se ele chegou aí, tá aberto assim, é porque você aprendeu mais de Deus. Olha que delícia, não é? Aí você agora, ó, depois, se o seu coração tá assim, ó, aberto para a palavra de Deus, né? Tá disposto a ouvir e a passar essa palavra, então agora você pode ir lá contar pra mamãe, pro papai, pro seu irmão, pros seus primos, pros seus amiguinhos. Você pode contar para todo mundo. Por quê? Porque ela foi pro coração. Não é? Olha que delícia. E aí é uma forma de você alimentar as outras pessoas com a palavra de Deus. Porque agora você já conhece, ela tá no coração, então você já conhece essa palavra, não é verdade? Então olha só, lembra que a tia Dani falou aqui, ó, que a água era o quê? Era o que era a nossa água? Era o nosso coração. E o chazinho é a palavra que encontrou, então, água boa, né? E ele pôde se transformar. Olha só, tá vendo que a água tá diferente? Quer dizer o quê? Que esse foi pro coração, não é mesmo? Que agora encontrou terra boa, né? E vai dar muitos frutos, né? E ó que bom! Encontrou água boa, se transformou em chá e a gente pode beber, viu? Pede pra mamãe adoçar e beber que vai ficar uma delícia, tá bom? Essa então é a história de hoje do semeador. O que é o semeador? Né? É quando ele vai falar de Deus para outras pessoas, não é? Ele vai lá, Jesus é a semente, né? E ele semeou então a palavra de Deus e passou para um monte de gente conheceu e que chegou até hoje aqui, ó, pra gente, não é verdade? Mas precisou Jesus semear essa plantinha, precisou Jesus encontrar corações abertos, dispostos a escutar a palavra de Deus, né? A palavra foi pro coração e olha aí hoje. Hoje a gente pode fazer o quê? Hoje a gente pode colher esses frutos. Hoje a gente pode ir e falar de Deus para todo mundo. Olha que maravilha, não é? Aí só pra gente continuar então. Lembra que a tia Dani leu Mateus do 13, do 3 ao 8 e agora a gente vai continuar. Mateus, né, ainda 13, só que do 18 ao 23, que diz assim, ó. Compreendei, pois, a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem do maligno. Quer dizer, quando a gente ouve, mas não entende, então não foi pro coração. Então não vai dar frutas essa palavra, não é verdade? E tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho, ou seja, não chegou no coração. A tia Dani falou, mas ela ficou aí no meio do caminho, não chegou lá no coração de vocês. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Tá vendo? A gente ouve, recebe com alegria.
mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Ou seja, eu ouvi, não foi para o coração, não coloquei em prática, então é como se eu não tivesse ouvido, não é verdade? Porque eu não coloquei isso em prática. Então, qualquer coisinha que acontece, eu pronto, já esqueço tudo que eu escutei e já faço outras coisas. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não produz fruto. Lembra que a tia Dani falou? Quando eu escuto, mas assim que eu terminei de escutar, o que eu faço? Pego o videogame, pego o celular, vou para frente da televisão, ligo um rádio, escuto outras músicas. Quer dizer, eu me distraio com outras coisas. Aí não vai para o coração e eu não vou produzir frutos nunca, não é verdade? Por quê? Porque eu não deixei a palavra ir para o coração, eu fui fazer outras coisas. Eu coloquei outras coisas em cima disso, não é? Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém, tá vendo? Então, quando eu escuto, né, a palavra de Deus, ela vai pro meu coração e eu entendo ela, aí ela dá frutos, não é? Porque eu entendi o que é a palavra de Deus. Eu entendi o quão poderoso e maravilhoso é o meu Deus. Então agora eu vou poder falar para outras pessoas isso, não é? Eu vou poder falar a palavra dele para outras pessoas. Olha que maravilha, não é? Ai, que delícia ouvir a palavra de Deus e poder fazer o quê? Produzir frutos, poder passar essa palavra adiante, poder falar para outras pessoas. É muito bom, não é? E olha só, tem mais uma atividade. Lembrando que essa é a nossa terceira atividade, a tia Dani não viu atividade nenhuma lá no WhatsApp. Então, vamos para mais uma atividade. Qual é essa atividade? A gente está falando do quê? De frutos, né? De semear, de dar frutos, de depois colher esses frutos. E como que a gente vai colher isso? Olha só. Você vai pedir para a mamãe pegar feijão. Conhece feijãozinho? Ó, feijão. Olha só, tia Dani aqui, ó, colocou um monte de feijão aqui na mão, ó, tá vendo? Então, vai falar para a mamãe pegar o feijão. Ela vai pegar um potinho. Eu só vou dar um exemplo aqui, tá? Mas não é. Sabe esse copinho de café? Então, é no copinho de café. Vamos lá. Nesse copinho de café, a mamãe, junto com você, eu quero ver você fazendo essa atividade, hein? Vai colocar nesse copinho de café, ó, um algodãozinho e alguns grãozinhos de feijão. Vai colocar lá o feijãozinho. Vai molhar, tá bom? Coloca lá um pouquinho de água e vai deixar ir lá no lugarzinho bem fresquinho para poder então crescer, para poder dar frutos. E você vai ter que acompanhar o crescimento desse feijãozinho, ok? Então, ó, primeira atividade que você vai mandar para a tia Dani através de vídeo, você plantando o seu feijão lá no algodão, tá vendo? Opa, tá caindo aqui o feijão. Plantando lá o feijão, ó, tá vendo? Vai plantar o feijão. Plantou o feijão? Deixa ele lá, mas vai ficar olhando ele sempre, é pra cuidar desse feijão, viu? É igual quando a palavra tá no nosso coração, a gente tem que cuidar dela, senão ela não vai dar fruto, ó. Tá lá no coração a palavra, feijãozinho tá lá no algodão. Vai ver ele crescendo. Assim que começar a dar florzinha e crescer, você vai gravar um vídeo e mostrar pra tia Dani também, tá bom? Essas atividades, sabe pra que são? É pro nosso shopping, é pra vocês ganharem pontos para trocarem lá no nosso shopping, tá bom? Então não esqueça, ó, nós temos então a atividade do feijão, a atividade da oração do Pai Nosso, lembra? Era para gravar vocês orando o Pai Nosso e mandar para tia Dani? Não pode esquecer não, tem que orar todos os dias, não é verdade? Então, ó, mais uma atividade então. E aquela de umas perguntinhas que a tia Dani deu, lembra da outra lição? Não lembra mais, né? Mas tá lá no WhatsApp da mamãe. Pode pedir pra mamãe olhar lá. Lembra o que era pra fazer? Que era pra gente colocar lá que era pra responder umas perguntinhas, vocês respondendo, mas as mamães vão lá e escrevem, ok? Então não esqueçam. Não esqueçam, a gente tem atividade lá no nosso, então, no WhatsApp das mamães e todas essas atividades vai valer ponto pro shopping do Ministério Infantil, ok? Então,
Então, essa é mais uma história que a tia Dani contou. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vejo a hora, então, de encontrar vocês para poder abraçar um monte, beijar um monte, tá bom? Vamos orar, então, para encerrar nossa aula? Vamos fechar os nossos olhinhos e pedir para que Deus coloque a palavra lá no nosso coração e que essa palavra encontre terra fértil, terra boa mesmo, para ela ser plantada e para ela dar frutos, tá bom? Vamos lá então? Vamos fechar os nossos olhinhos? Pai querido, nós te agradecemos por mais esta história, ó Pai, por mais este dia na tua presença, ó Deus, obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado, o teu carinho, o teu amor incondicional, ó Deus. Senhor, que esta palavra encontre terra fértil, ó Pai, que ela tenha descido para o coração dos nossos pequeninos, ó Deus, e que eles possam, ó Pai, contar para todos aqueles que estão à sua volta, ó Pai, o quão o Senhor é poderoso, o quão o Senhor é maravilhoso, e quanto a sua palavra, ó Pai, nos enriquece, e quanto a sua palavra nos abençoa, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, dê entendimento aos nossos pequenos, ó Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Beijo. E ó, não esquece de pedir para a mamãe colocar as atividades de vocês lá no WhatsApp, tá bom? Beijo.